Olá, galerinha! Aquele abraço! Eu sou o professor Rogério Melo, sou professor de História e hoje eu trouxe o tema para vocês, o primeiro reinado, ou seja, o período imperial aí de Dom Pedro I. Então a gente vai falar um pouco sobre esse período em quando o Brasil se tornou independente e que se tornou a necessidade de instalar toda a estrutura de um governo independente de Portugal, certo? Então assim, para a gente poder iniciar falando, a gente vai falar de forma da organização do Estado brasileiro. Quando se tornou independente, o que nós podemos observar é que a organização do Estado brasileiro, desde a época de Dom Pedro, é a mesma que foi definida pela Constituição de 1988, aí bem recente, não é tão antiga, né? Mas o que a gente precisa entender é que, de acordo com a Constituição brasileira, certo? O Brasil se tornaria uma república federativa presidencialista formada por estados, municípios e o Distrito Federal, que na época, quando foi estabelecida essa estrutura de governo no Brasil, era o Distrito Federal no Rio de Janeiro. E aí, a partir lá dos anos 50, foi já no século XX, foi transferido para Brasília, onde até hoje é a sede, o Distrito Federal é lá onde funciona a estrutura de governo no Brasil, certo? Assim, esse Estado brasileiro, na época, ficou já estruturado na organização dos três poderes, certo? Que eu vou falar um pouquinho da diferença que tinha na época quando Dom Pedro organizou, ou seja, estruturou através da Constituição de 1824, lá era um pouquinho diferente. Na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho melhor, certo? E aí, na verdade, esse Estado brasileiro seria distribuído nesses três poderes. No caso, o executivo é exercido pelo presidente, que é também naturalmente o chefe do Estado. Ali no caso dos municípios, o prefeito, né, é o chefe do poder executivo ali, e nos estados é os governadores, né? Então esse é o chamado poder executivo. E o poder legislativo, que você já tem uma certa noção também, é representado pelos deputados, pelos senadores, né, lá no Congresso Nacional. Mas nos municípios existe o legislativo, no caso nas câmaras, né? A Câmara de Vereadores, no caso representa o poder legislativo nos municípios. E o terceiro poder, que é o poder judiciário, exercido aí pelos tribunais, né? Também pelo Supremo, os órgãos de justiça, mas também em nível de União, em nível nacional, tem o chamado Supremo Tribunal Federal, que é composto por uma corte de ministros, onde dão ali, dão certas decisões em determinados processos um pouco mais complicados na sociedade, certo? Então esses três poderes fazem parte da estrutura organizacional de um Estado, né, desde a época em que se tornou independente de Portugal, certo? Então, assim, a formação das instituições para funcionar esse órgão chamado Brasil, né, foi necessário montar toda uma estrutura, né? E o que a gente pode observar é que, se comparado o Estado brasileiro com os Estados europeus, o Estado brasileiro, a estrutura de Estado brasileiro é muito recente, porque foi aí no século XIX, né, ali a partir de 1822 é que começou a pensar nessa estrutura de Estado brasileiro independente, ali com a estrutura de governo. Comparado com os estados europeus, desde o século XII até o século XV, todos os estados europeus ali já estavam se formando. Então, muito tempo antes da organização de Estado que se tem aqui no Brasil, certo? O Brasil, pessoal, na verdade, durante muito tempo foi regido pelas leis portuguesas, ou seja, pela estrutura de Estado que se tinha lá em Portugal. Ou seja, de 1500 até 1822, quando o Brasil se tornou independente, todo esse período aí não se preocupava com leis específicas para o Brasil, porque tudo que se decidia relacionado à sociedade que vivia aqui era regido pelas leis portuguesas, pelo Estado português. O Brasil era apenas uma colônia
de Portugal tinha algumas regras sociais, mas na verdade as leis que imperavam eram as leis portuguesas. Então, somente a partir de 1822 é que começou a se preocupar em estabelecer regras sociais para um Estado brasileiro realmente, né? E naturalmente, com essa proclamação da independência, né, na época, Dom Pedro começou a preocupar-se com essa questão da legislação dos órgãos para funcionamento de uma sociedade regida por leis. Então, assim, inicia aí a criação dos símbolos, né? Primeiro, a identidade dessa nação, desse Estado brasileiro, tinha que ter uma bandeira nacional, tinha que ter um hino nacional, tinha que ter um brasão. Primeiro, começar a se preocupar com a identidade desse Estado brasileiro independente da metrópole que era Portugal antes, né? Então, surge aí toda uma preocupação em ter todos esses símbolos que dessem uma identidade a esse Estado, né, chamado Brasil, certo? Então, assim, essa organização administrativa do Brasil, a gente vai começar a pensar aqui que logo após a proclamação da independência do Brasil, foi necessário organizar esse sistema de impostos, um sistema de governo, um sistema de tributos, para que realmente essa nação pudesse se sustentar, independente de um outro Estado, né? Então foi necessário elaborar imediatamente um conjunto de leis que regulamentasse a sociedade. Então, logo ali após todo esse processo de independência, em 1823, foi eleita uma Assembleia Nacional Constituinte que tinha a função de elaborar realmente uma Carta Magna para o Brasil, ou seja, elaborar a Constituição Brasileira, a primeira Constituição Brasileira. Aí nós vamos pensar num contexto aí em que essa eleição desses, na verdade, deputados foi realizada através de um voto censitário e direto, onde foram eleitos aí 88 constituintes. Entre eles tinha ali padres, tinha advogados, proprietários de terra, militares, grandes comerciantes. Então a elite da sociedade brasileira na época ficou sendo representada nessa assembleia que tinha essa função. Aí você imagine aí, uma elite elaborando ali um documento para servir de carta magna para uma sociedade. Há 200 anos atrás, ali então, naturalmente, era muito provável aí acontecer, deixar muitas brechas, deixar muita gente excluída de direitos, mas a gente vai falando um pouquinho aqui para compreender de que forma realmente aconteceu esse processo, certo? Então, assim, dentro dessa Assembleia existia ali o jogo de interesses. Os grupos políticos já existiam nessa época, já tinham grupos com interesses diferentes. Então, as discussões entre os deputados nessa Assembleia Constituinte foram marcadas por divergências políticas entre os dois principais grupos que existiam na época, que eram, no caso, os partidários, né, e os dos adversários, certo? Do imperador. Tinha ali pessoas ligadas ao imperador, mas tinha pessoas que eram adversários do imperador, tinham pensamentos diferentes. Então, essa Assembleia, mesmo sendo igual hoje em dia, você vê as discussões na Assembleia lá em Brasília, por exemplo. Os deputados têm os seus interesses, os grupos que eles representam. Então, eles acabam tendo discussões muito, muito pesadas. E aí, na época dessa Assembleia Nacional Constituinte, eleita na época pelo Dom Pedro lá, existiam essas discussões, certo? Então, assim, os partidários de Dom Pedro, que eram as pessoas que eram mais ligadas a eles, defendiam aí uma monarquia forte, com poderes centralizados no imperador, em Dom Pedro, certo? E aí, naturalmente, os adversários defendiam aí a limitação desse poder do imperador, certo? Ou seja, eles queriam que o parlamento tivesse maiores poderes, certo? E eles visavam aí essa proposta desses parlamentares era dar um apoio maior a algumas ideias republicanas, já com essa visão republicana que desagradava muito ao imperador na época. Falar de república em uma monarquia
era muito desagradável, né? Então o imperador começou a se preocupar com essa Assembleia, mas foi elaborada a Constituição, certo? Vamos falar aqui mais ou menos como se deu o decorrer dessa elaboração dessa Constituição. Passou aí mais ou menos um ano. Em setembro de 1823, veja aí, tinha passado bom tempo, ficou pronto ali o projeto, elaborado, um texto elaborado, uma carta magna, que tinha um conteúdo muito liberal, certo? E impedia aí o imperador de dissolver a Câmara dos Deputados. Ou seja, as leis que tinham lá sugeridas nesse documento, elas deixou o Dom Pedro, na época, muito insatisfeito com o documento e achou que se fosse realmente aprovado, ou seja, promulgada aquela carta, aquele documento, iria limitar muito seus poderes. Então ele se sentiu ali ameaçado por essa Constituição elaborada por essa Assembleia. Então ele tomou a seguinte decisão: muito descontente com a redução dos seus poderes ali impostos dentro daquele documento, que se tornaria uma lei, uma carta magna, uma Constituição, e preocupado com as pressões liberais que vinham das ruas e também as críticas que tinham nos jornais da época, em novembro do mesmo ano, lá de 1823, me desculpe, Dom Pedro ordenou, certo, um cerco à Assembleia pelas tropas imperiais e decretou a dissolução da Assembleia Constituinte, ou seja, acabar com a Assembleia. A Assembleia fez um trabalho, elaborou um texto. Quando Dom Pedro foi analisar e viu que o texto limitava muito seus poderes como imperador, e ele tomou a decisão de dissolver a Assembleia, certo? Aí pensei, o quanto o imperador faz as suas vontades, né? Então esse acontecimento foi um acontecimento meio violento, ficou conhecido como a Noite da Agonia, né? Esse evento do dia da dissolução da Assembleia Constituinte, que tinha sido montada para elaborar a Constituição. Naturalmente aí, pessoal, seria necessário elaborar, adequar essa Constituição aos interesses do imperador. Aí, naturalmente, ele não perdeu tempo. Ele tomou ali as medidas para que realmente fosse elaborada uma Constituição ao seu gosto, né? Então, Dom Pedro I reuniu um Conselho de Estado para redigir a primeira Constituição do Brasil, outorgada em março de 1824. Essa palavra outorgada pode ser um pouquinho desconhecida para vocês, mas outorgada quer dizer o quê? Imposta. Quando o imperador impõe uma lei, essa lei vai ser imposta e pronto, a sociedade gostando ou não, isso é outorgada. Quando ela é promulgada, quando ela é debatida, discutida e aceita coletivamente por todo mundo, e aí aprova. Então, outorgada é quando faz aí uma imposição, independente da sociedade querer ou não, certo? Diante desse contexto, né, a primeira Carta Magna brasileira conciliava aí os interesses da elite brasileira, né, com o autoritarismo do imperador. Como é possível aí a gente observar alguns dados relacionados a essa Constituição que deixa bem claro. Por exemplo, a forma de governo, como era que se estabelecia nessa carta, né? Estabeleceu a monarquia como forma de governo, ou seja, uma monarquia, veja bem, e criou 4 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas, vejam bem, ele acrescentou mais um poder que era o poder moderador, e esse último aí, o poder moderador, era exclusivo, centralizado no imperador, que permitia ele nomear senadores, e permitia ele dissolver a Câmara dos Deputados a hora que ele quisesse. Então veja bem, na verdade esse sistema foi conhecido como o parlamentarismo às avessas, porque no Brasil, na Europa, existiam essas monarquias parlamentaristas, como existe em alguns países europeus até hoje, mas o parlamento toma as decisões coletivamente. Não existe esse 4º poder aí, o chamado poder moderador, e Dom Pedro colocou na Constituição, ou seja, era como se a Constituição estivesse nas mãos dele, ele era quem tomava as decisões, de acordo com as suas vontades. Isso desagradou bastante, né? O poder moderador desagradava muito aos grupos políticos da época, né? Então, assim, eleições, por exemplo, determinava que eleições
dos deputados e senadores seria pelo voto indireto e censitário e permitia apenas os homens livres maiores de 25 anos de idade a participar de eleições. Então, olha aí, esse voto indireto era quando se indicava um grupo de pessoas para representar o parlamento e esse parlamento, às vezes, o seu voto nem servia para eleger ninguém, porque era o chamado voto indireto e censitário, dependendo aí de uma renda onde selecionava ali só os mais ricos mesmo, certo? E aí, para o voto censitário, o eleitor teria que comprovar uma renda anual aí de pelo menos R$1.000, certo? Ou seja, para você ser eleitor, naturalmente também você dependia de uma renda no nível social aí. Enquanto os candidatos, por exemplo, um candidato a deputado teria que comprovar uma renda mínima de R$400.000, e enquanto um senador era R$800.000, ou seja, selecionava de acordo com o nível econômico dos brasileiros para poder fazer parte da política na época. Então essa Constituição, ela de certa forma, ela restringia muito a participação das pessoas na política, né? O que podemos observar é isso. As pessoas, para ter acesso à participação na política, tinham que ter uma condição financeira, certo? Então, em relação à educação, por exemplo, estabeleceu o ensino primário gratuito a todos os cidadãos. Aí é bom a gente ver um pouco essa questão de quem era considerado cidadão, viu? E definiu também o catolicismo como religião oficial no Estado brasileiro, certo? Aí, em relação à educação, por exemplo, a gente observa que é um ensino gratuito a todos os cidadãos, mas quando a gente vai observar a definição de cidadão na época, muitas pessoas ficaram excluídas desse direito, né? Dava também direitos e garantias individuais, por exemplo, estabeleceu a tolerância religiosa, certo? A liberdade de expressão, a proteção à propriedade privada e a igualdade dos cidadãos perante a lei. E isso tudo estava estabelecido nessa Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, certo? Essa questão dos direitos à liberdade aí, propriedade privada, direito de liberdade de expressão, tudo isso são coisas que na Constituição atual está aí, né? E ultimamente a gente vê bastante as pessoas discutindo o seu direito de expressão, né? Certo? Então, assim, falar do conceito de cidadão nessa Constituição é bom que a gente leve em consideração aí, faça uma reflexão a respeito dos negros, mulheres, indígenas, pobres, analfabetos, nessa Constituição, de que forma foi como se encontrou os seus direitos, né? A Constituição buscava estabelecer direitos e critérios de cidadania, mas aí vamos pensar que cidadania. Só que é necessário fazermos algumas observações a respeito desse conceito, certo? Porque se imaginar assim, por exemplo, o que é realmente ser cidadão? Hoje a gente tem uma certa compreensão de cidadania, a gente discute, vê isso muito sendo debatido aí abertamente e acaba sendo mais fácil de compreender. Mas lá no século XIX, meados do século XIX, isso era muito restrito, né? Essas discussões. Ser cidadão, pessoal, é ter direito à liberdade, à condição digna de vida, à igualdade perante a lei, é participar da vida política do seu país e poder escolher os governantes, avaliar e criticar ali, avaliar criticamente a atuação dos governos, certo? A atuação deles no governo. Então isso é ser cidadão. Para a época esse direito era muito restrito, certo? Porém, por exemplo, os documentos memoriais aí de estatística do Império do Brasil, em 1823, pessoal, dos 3.960.000 habitantes que tinha no Brasil, 1.148.000 habitantes era composto por escravos, que não eram considerados cidadãos, ou seja, um terço da sociedade, só os escravos já restringia aí um terço da sociedade do direito de ser cidadão na sociedade da época, né? Mas se formos aí, por exemplo, se considerarmos também os negros libertos, que muitos
pouquíssimos deles tinham aí como comprovar uma renda mínima de 100 mil réis anuais para poder participar, poder votar, certo? Também tinha a questão de que, na verdade, se somarmos aí os escravos, os negros libertos, a população aí de homens livres, pobres, mulheres, indígenas, percebemos que a primeira Constituição brasileira foi outorgada em 1824 e negou o direito à cidadania plena à maioria da população do país. Ou seja, deu direito à cidadania aí, de ter uma cidadania plena, a apenas a elite social da época. As pessoas mais simples, elas não eram consideradas cidadãs. Então, quanto às mulheres, a Constituição era omissa, não tinha nada definindo ali, proibindo nada. Não deixava, certo? Não impedia, não havia nenhum impedimento legal que da mulher votar. Mas as mulheres eram vistas como intelectualmente inferiores aos homens e, por isso, estavam impedidas de votar e de se candidatar a cargos políticos. Ou seja, era uma época em que uma sociedade paternalista, machista, onde naturalmente a mulher era excluída desse processo e muitas vezes conformada também com isso, né? Não havia, como existe hoje, muitos direitos sendo conquistados a partir de lutas, certo? Raríssimas mulheres se destacaram nesse período em luta de defesa do direito da mulher, né? O que se pode observar, pessoal, é que somente uma pequena parte da população brasileira da época tinha esse direito à cidadania plena mesmo, realmente, né? Então hoje ainda se vê, né, aí uma herança dessa Constituição que deixou à margem uma boa parte da população, que é as chamadas os grupos chamados minorias sociais, que precisam lutar por reconhecimento ainda hoje, em pleno século XXI, por reconhecimento dos seus direitos, né? Os direitos à igualdade perante a lei. Muitos grupos sociais são chamadas minorias sociais que precisam aí estar aparecendo em movimentos em defesa dos seus direitos, porque socialmente não são reconhecidos, certo? Então, assim, surgiram vários movimentos separatistas no Brasil na época, e é bom que a gente fale. Na época da independência surgiu aí movimentos no sul, no nordeste do Brasil, e nós vamos falar de alguns. Vamos falar, por exemplo, da Confederação do Equador. A Confederação do Equador, pessoal, foi um movimento que aconteceu em Recife, né? Um movimento mais aqui no Nordeste, né? As imposições da Constituição de 1824 gerou protestos no Nordeste, principalmente em Pernambuco, a região de grande importância econômica na época. Na época, a região Nordeste tinha uma importância econômica muito maior do que tem hoje, certo? Por conta de toda a economia açucareira, durante muito tempo foi o principal centro econômico da sociedade brasileira, era no Nordeste. Então tinha uma sociedade muito consciente disso, então surgiu essa chamada Confederação do Equador em Pernambuco, certo? Na época, médicos, jornalistas participaram, e o médico jornalista Cipriano Barata, por exemplo, ele divulgava duras críticas ao autoritarismo de Dom Pedro em seu jornal, o jornal Sentinela da Liberdade, em Recife, né? E aí, assim, as divergências políticas não foram as únicas razões dos protestos, certo? Tinha também a questão da queda dos preços do algodão, do açúcar no mercado internacional, ou seja, existia aí uma inflação muito alta e que acabava prejudicando a vida da sociedade brasileira, principalmente na região Nordeste, né? E aí, o encarecimento dos escravos era outro aspecto que realmente gerou insatisfação, né? O encarecimento dos alimentos, elevados impostos, traziam dificuldades econômicas para a elite, certo? Da região e para toda a sociedade. As camadas mais populares também naturalmente sofriam muito na época com isso, né? Na época, o imperador Dom Pedro impôs um presidente
a província de Pernambuco, que isso foi o estupim da revolta da Confederação do Equador. Ou seja, impor é quando você nomeia uma pessoa independente da sociedade querer ou não. Então, quando foi indicado o presidente da província, hoje em dia chama-se governadores, por exemplo, governador de Pernambuco, governador do Ceará, da Bahia. Então, na época era presidente de província e o imperador podia indicar esses presidentes de província, certo? Gerou insatisfação nos pernambucanos a indicação de um presidente da província de Pernambuco na época, certo? Então a Confederação do Equador foi aí gerada mais por essas insatisfações da sociedade. Diante das insatisfações do povo pernambucano, dos nordestinos, com relação a essa imposição de um presidente da província pelo imperador Dom Pedro, no dia 2 de julho de 1824, os rebeldes, liderados ali por Frei Caneca, Manuel de Carvalho Paz, de Andrade e outros, proclamaram a chamada Confederação do Equador. É como se fosse um movimento ali separatista, tornando ali a região de Pernambuco e os outros estados vizinhos, que na época eram chamados de províncias, né? Tornando uma região independente, certo? E assim, o objetivo dessa chamada Confederação do Equador era fundar uma república liberal, certo? Reunindo a Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Piauí e além de Pernambuco ali, como se fosse um Nordeste independente do resto do Brasil na época, né? E assim, no entanto, apenas algumas áreas do Ceará e Rio Grande do Norte e da Paraíba aderiram a esse movimento. No caso do Ceará, apenas a região do Cariri ficou mais conhecida como que tenha participado da Confederação do Equador. E podemos citar, por exemplo, uma cearense que se destacou na Confederação do Equador, inclusive vocês podem até ver depois em alguns documentários que falam sobre ela, que foi a Bárbara de Alencar, que se tornou uma figura histórica da nossa história do Ceará por ser a primeira mulher revolucionária a ser a primeira mulher presa por participar de uma revolução. Bárbara de Alencar, o sobrenome Alencar é conhecido porque tem José de Alencar, que tem o poema, o livro, né, Iracema, que é muito conhecido, e na verdade ela era a avó de José de Alencar. Então Bárbara de Alencar se destacou na época da Confederação do Equador. Ela morava no Cariri, ali no Crato, uma comerciante bem sucedida na região e tinha esse perfil revolucionário e participou ativamente da revolução, da chamada Confederação do Equador. Então assim, depois vocês podem ver com calma que tem documentários, tem muitos textos aí publicados sobre Bárbara de Alencar, certo? Em 1824, as forças imperiais entraram em Recife, certo? E reprimiram com violência e com muita violência os rebeldes, as pessoas que lideravam o movimento, certo? Então condenaram 9 deles à morte. No caso, Frei Caneca foi morto a tiros, depois que da recusa do Carrasco, que foi nomeado para executá-lo, certo? Na forca, então ele foi morto a tiros, né? Então Frei Caneca foi um exemplo aí na verdade, um mártir da Confederação do Equador, e ele já tinha se envolvido em outros movimentos de movimento de rebeldia na região Nordeste, né? Já era famoso por isso. Então, assim, esse tipo de movimento demonstrava aí uma insatisfação da sociedade brasileira com o imperador Dom Pedro, lá no primeiro reinado, né? E isso é natural, pessoal. Em um país assim imenso como é o Brasil, qualquer governo sempre enfrenta insatisfações sociais. Em algumas regiões bem mais, em outras menos. Na época, Dom Pedro sofria essa rejeição aqui na região Nordeste, mas também tinha outras para o lado do Sul, certo? Temos o caso bem claro, o atual, por exemplo, desse tipo de rejeição. O governo atual brasileiro enfrenta isso, certo? Tem rejeições em determinadas regiões do país, as pessoas aceitam mais, em outras rejeitam totalmente. Então, um país muito grande como é o Brasil, é normal acontecer esse tipo de rejeição, né? Ou aceitação, né? Então isso
Assim, pessoal, vamos falar também da questão platina. Aí já falando de uma situação separatista mais lá para o lado do sul. Teve a Confederação do Equador no Nordeste, mas teve também um movimento separatista no sul, certo? No sul do país, Dom Pedro I também teve que enfrentar esse movimento separatista, certo? Em 1825, veja aí, 3 anos depois da independência, os rebeldes declararam a independência da província Ciplatina e sua incorporação da província da Argentina, certo? Levando o Brasil a entrar em uma guerra contra o governo de Buenos Aires na época, certo? Assim, a Guerra da Ciplatina, como ficou conhecida, terminou em 1828 com o reconhecimento da independência da província Ciplatina, que adotou o nome de República Oriental do Uruguai. Esse território onde hoje é o Uruguai, na época teve esse movimento separatista e que foi conhecido como a Guerra Ciplatina, né? Além disso, em 1826, Dom João veio a falecer lá em Portugal, né? E que gerou uma crise sucessória no trono lá em Portugal, já que Dom Pedro era o herdeiro e morava aqui no Brasil. Dom Pedro era o filho mais velho de Dom João, que tinha ido em 1821 para assumir o trono, tinha deixado Dom Pedro aqui como príncipe herdeiro e ele já tinha decretado a independência do Brasil. Então veja aí, Dom Pedro viu nessa situação, tinha o trono para ser assumido lá em Portugal, mas tinha aqui que ele estava envolvido no processo aqui do Brasil, mesmo com dificuldades. E aí você imagina aí, gente, para solucionar a situação, o imperador Dom Pedro abdicou do trono lá de Portugal em favor de sua filha, só que ela era menor de idade, a Maria da Glória, filha de Dom Pedro. Veja bem, ele abdicou do trono, mas em nome de sua filha. E aí, lógico, em família, como ela ainda era menor de idade, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, governaria até que ela atingisse a sua maioridade. Isso é um acordo em família, né? Família real. Veja como um trono, ele é disputado em família, aí gerando sérios problemas. Só alguém imagine aí, Dom Miguel usurpou o trono e se autoproclamou rei, dando início a uma guerra civil lá em Portugal, que gerou aí novos gastos militares para o Brasil, naturalmente gerando mais insatisfação da sociedade brasileira ainda. Porque o povo brasileiro começou a sentir que Dom Pedro já estava muito impopular e também estava dando aí mais importância aos problemas de Portugal do que aos problemas brasileiros, certo? Então, assim, a impopularidade de Dom Pedro, o povo se manifestava em jornais, que, na verdade, os jornais não poupavam críticas ao imperador. Todos os jornais acusavam ele aí desse abandono ao Brasil e se preocupando apenas com os problemas de Portugal. Na verdade, realmente ele estava preocupado porque o trono estava correndo risco de ser perdido, né? Para piorar a situação, gente, em 1830, um dos seus principais críticos, o jornalista Líbero Badaró, foi assassinado em São Paulo e Dom Pedro foi acusado de ser o mandante do crime. Esse assassinato de Líbero Badaró acabou ainda causando maiores críticas ao imperador Dom Pedro, que já não estava muito bem aceito, né? Então, assim, protestos contra o imperador se espalharam por várias cidades do Brasil. As manifestações ficaram ainda mais acirradas em março de 1831, no Rio de Janeiro, quando uma parcela mais exaltada da oposição atacou a residência dos portugueses, no caso lá os chamados pés de chumbo, e que revidaram lá jogando garrafas, né? Esse episódio ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Esse episódio era realmente ali um absurdo, né? Para um fim mesmo de tudo, certo? Então, assim, em 7 de abril de 1831, sem apoio popular e sem muita aceitação e vendo aí uma situação de risco de perder o trono lá em Portugal, o próprio exército, abandonado pelo próprio exército brasileiro, ele abdicou do trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, certo? Na época, com 5 anos de idade, e ele voltou para Portugal, foi disputar lá o trono. Então ele deixa aqui o seu filho, certo? Como príncipe regente
Então esse assunto é um assunto que a gente vai ter que falar em uma próxima aula, porque a aula está muito longa, certo? Nós vamos falar do período regencial, onde D. Pedro I foi para Portugal, deixou seu filho como príncipe regente aqui, príncipe herdeiro do trono, e aí vamos falar desse período regencial que também foi bem conturbado no Brasil na próxima aula. Como a aula está um pouco longa, eu trago uma sugestão de atividade, eu sugiro que vocês façam uma pausa, certo? E possam dar uma olhada nessa atividade, registre no caderno de vocês, com todo esse processo do primeiro império, ou seja, o governo de D. Pedro I no Brasil. Foi uma satisfação estar com vocês, um forte abraço e até a próxima aula. Esse assunto a gente continua. Valeu!